Amém? Qual é a promessa de Deus? Para aquele que está em Cristo, para aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está vivo, congregando, servindo a Deus, mas eis que essa pessoa venha morrer. Na época do apóstolo Paulo, muitos ficavam tristes, porque a pessoa pensava assim: puxa, o meu irmão que estava caminhando comigo morreu, e agora? Haverá salvação para ele? Achavam que pelo fato da morte ter chegado, então tudo estava perdido. E o apóstolo Paulo está dizendo que não. Esse que morreu em Cristo, o corpo foi para a sepultura, mas o espírito foi para a presença do Senhor. Porém, o plano de Deus é que nós sejamos completos no espírito, na alma e no corpo. Portanto, ressoada a trombeta de Deus, que é um acontecimento que nós acreditamos que não demorará muito, ressoada a última trombeta de Deus, então, os que morreram em Cristo, cujo espírito se encontram na presença de Deus, em espírito voltarão com Jesus, mas os corpos que foram para a sepultura ressuscitarão, da mesma forma como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não reencarnou num outro corpo, ele não tomou um outro corpo. Cristo, ao terceiro dia, retomou o seu corpo, e o seu corpo glorificado pôde então glorificar a Deus. E Jesus, em espírito, em alma e corpo. Portanto, se nós morrermos, a palavra de Deus diz que ressoada a última trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão e seus corpos glorificarão a Deus, porque seus corpos serão glorificados. Portanto, o sonido da trombeta, todo ano a nação de Israel toca a trombeta. Nesse dia, toca a trombeta, ano após ano, ano após ano, ano após ano. A trombeta é soada, fazendo a humanidade se lembrar que a última trombeta vai soar. Portanto, quem ouvir a palavra de Deus precisa receber a palavra enquanto é dia, enquanto você está vivo. Se você está aqui hoje nos visitando, você é convidado a ouvir o sonido da trombeta de Deus, dizendo que hoje é tempo de você despertar, hoje é tempo de você buscar a Deus, hoje é tempo de você abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar a inimizade, abandonar a imoralidade, abandonar as guerras, os conflitos. Por quê? Porque é tempo de despertar. Ano após ano, os judeus tocam a trombeta. Os judeus tocam a trombeta, dizendo: o Senhor virá. E no sonido da última trombeta, aqueles que morreram pela fé ressuscitarão. Mas aqueles que morrem sem a experiência com Jesus, sem esta vida de entrega e devotada a Jesus, eles não ouvirão este sonido da trombeta. Eles não ressuscitarão para a glória, mas ressuscitarão para o último dia, lá no juízo final. Portanto, se aqueles que estão vivos, porventura morrerem, para você ouvir o sonido desta última trombeta, você precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Essa é a mensagem. Confessar Jesus e andar nos caminhos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. Amém? Nós vamos ouvir o sonido da trombeta. Não quer dizer que será a última trombeta. Porque Deus ainda quer dar oportunidade para que muitas pessoas se arrependam. Mas nós vamos ouvir o sonido da trombeta e nós vamos adorar a Deus nesse momento. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Quero chamar aqueles que trouxeram também os seus chofares, que venham, podem apagar as luzes, que nós vamos adorar ao Senhor. Esse é um tempo para ouvir o sonido da trombeta. E essa é uma hora em que você vai consagrar a sua vida ao Senhor. Esse é o momento em que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E nós adoramos. Você vai ficar na liberdade de levantar suas mãos, de orar, de consagrar a sua vida, porque durante esse tempo em que o shofar estiver sendo tocado, nós estaremos no espírito desta festa, que é despertar, despertamento espiritual, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
aplaudir o Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é teu nome. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Enquanto o grupo da dança hebraica está se aproximando, você vai ouvir, você vai abraçar seu irmão dizendo: eu ouvi o toque da trombeta. Você pode abraçar seu irmão dizendo: eu ouvi o toque da trombeta. O grupo vai chegando.
Abramos a nossa Bíblia em Levítico capítulo 23 e leamos os versículos 23 a 25. Disse Yahvé a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem a Yahvé uma oferta preparada no fogo. Pai, esta é a tua palavra. Espírito Santo, tu inspiraste o registro das sagradas letras. Tira o véu dos nossos olhos. É neste momento que a exposição destas sagradas letras encontra em nós terreno fértil para produzir o seu fruto. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se sentar. Você pode ouvir o toque da trombeta? Este é o tema da nossa reflexão. Você pode ouvir o toque da trombeta? Muitos mestres da Bíblia, muitos intérpretes, acreditam que a história sagrada, nos seus pontos mais altos, coincidem com as festas do Senhor. Como lemos há pouco, estas são as festas de Yahvé. Estes são tempos de encontro marcado. E é tão extraordinário pensar na palavra moed. Deus marca encontros com seu povo, encontros para festejar. Quem somos nós para que Deus marque encontro conosco? Para que Deus tome a iniciativa de nos encontrar. Cada festa no Antigo Testamento é como que um drama de verdades que vão ser reveladas em Jesus Cristo. Mas a festa de hoje, ela se reveste de um significado muito profundo, porque ela aponta para um período escatológico. Que o Espírito Santo tire o véu dos nossos olhos. Que absorvamos o espírito da festa. E o que Ele quer nos ministrar. Para um judeu, esse é um dia muito solene. Porque introduz os dias de grande temor. Yahvé é um Deus temível. Esse é o período que aponta para o regresso de Jesus. Os judeus esperam sua primeira vinda. E é notável, queridos, que todos aguardam a Cristo. Nós cristãos aguardamos a Cristo, o Messias, o Redentor. Mas para nós é o Cristo que vai voltar. Os judeus aguardam o Messias. Para eles é o Cristo que virá para inaugurar o reino escatológico. Para os muçulmanos, Jesus há de voltar para julgar o mundo, para estabelecer a justiça. Talvez muitos não saibam disso. Estamos chegando de uma viagem pela Jordânia. Nosso guia, muçulmano, o país é muçulmano. E era interessante, porque muitas perguntas foram feitas a ele. E o representante da agência que mediou essa ida, éramos 7 líderes do país, do Brasil, que fomos à Jordânia a convite do governo, do Ministério do Turismo, para nos apresentarem o país, pelo desejo que eles têm de implementar o turismo cristão. O representante da agência que mediou é um judeu,
convertido, e fazia tantas perguntas ao guia, até que o levou a confessar Jesus, porque ele dizia: Jesus é um profeta. E para eles entendem que Jesus veio de uma forma sobrenatural, miraculosa, mas que ele é um homem qualquer, como Maomé. Só que nasceu de uma forma sobrenatural e voltará para julgar o mundo. Então todos esperam o Cristo de uma certa forma. Os muçulmanos, Jesus virá como juiz. Jesus virá estabelecer justiça. Para os judeus, seu Messias virá. Mas para nós que estamos hoje aqui, Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que veio em carne, aquele que assumiu a nossa humanidade, aquele que encarnou a nossa posição de filhos de homem, aquele que morreu a nossa morte, aquele que levou sobre si os nossos pecados, a nossa maldição, as nossas enfermidades, aquele que nos amou e deu a sua vida por nós, foi nos preparar lugar. E ele há de voltar. Queridos, este é o começo do novo ano no calendário judaico. É um feriado de 2 dias. Este domingo está começando agora, já começou, porque o dia começa ao pôr do sol. Esta segunda e esta terça são os 2 dias de Rosh Hashanah, como eles chamam, cabeça do ano ou o início do ano. Judaísmo tradicional, como eu já disse, comemora o aniversário da criação. Hoje nós estamos aqui para comemorar não apenas o aniversário da criação, mas da nossa recriação. Temos uma nova vida. Nas Escrituras ele é chamado de Yom Teruah, que traduzido quer dizer o toque, o despertar, o soprar, o grito do shofar. Festa das trombetas. Festa das trombetas. Este é o 7º festival dentro das 7 grandes festas. E vem somente 10 dias antes do dia mais sagrado, Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação, dia quando o sumo sacerdote entrava o único dia do ano, levando o sangue pelos seus pecados e pelo pecado do povo. O dia que ele entrava no lugar mais sagrado, o santo dos santos. Deus ama as celebrações. Eu já disse há pouco que são 70 os dias para as celebrações. Deus ama as celebrações. Ele ama ver o seu povo reunido para celebrá-lo. Por isso ele convoca o povo e chama essa reunião de um encontro marcado com ele, para que o seu povo possa banquetear-se na sua presença. O Novo Testamento chama isso de koinonia. Em Levítico 23, 1 e 2, disse Yahvé a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: são estas as minhas festas. Diga: festas de Yahvé. As festas fixas de Yahvé. Diga: festas fixas. Eu sei que entre nós, os cristãos, que nos apartamos tanto das raízes da nossa fé, a maioria destas festas é simplesmente desprezada. Nós aqui temos tomado cuidado de buscar instruir a igreja, trazer lições e ministrar nestes dias de festa, para que nós possamos entender o que Deus quer nos falar. Que vocês proclamarão, anunciarão. São festas a serem proclamadas, festas a serem anunciadas. E o Senhor nunca perde uma oportunidade de ensinamento. A Bíblia está cheia de quadros belos, quadros incríveis, que nos dão lições, que nos instruem, que nos orientam para mostrar, para ilustrar seus planos e seus propósitos para a nossa vida. Cada uma das festas
tem um quadro para nos ensinar. E o que é que esta festa de hoje tem para nos ensinar? Tem muito. Tem muito. Pense um pouco comigo, como judeu, de 1500 anos antes de Cristo, como ele entenderia o significado espiritual desta festa das trombetas? Bem, toca a trombeta, alguma coisa vai acontecer. Proclama uma festa, anuncia a guerra, celebra uma vitória. Nós hoje, este ano de 2012, podemos ter a mesma expectativa que eles tinham lá no passado, quando Deus deu essa festa, para que o povo pudesse celebrar. Deus, em sua sabedoria, escolheu usar símbolos que são comuns a todas as pessoas. Ele escolhe coisas tão simples como comida, como festas, para nos ensinar. Falar de festa é falar de uma linguagem universal. Estas são as festas de Yahvé. Todo mundo gosta de festa, todo mundo tem uma festa aqui, uma festa ali, e em qualquer que seja a cultura, há festas. Na verdade, muitas ocasiões nós festejamos, é um aniversário, é uma formatura, é um nascimento, e até quem festeja a morte. Sim, em certas culturas, realmente, quando morre alguém, vem todo mundo e comem por uma semana inteira. Bem, há o que agradecer pela vida do que partiu, né? As pessoas que vieram naqueles dias antigos poderiam olhar através das festas para o futuro. Nós hoje estamos aqui e olhamos para as festas e olhamos para um passado e vemos o que elas significavam em Cristo. Mas também nós podemos olhar para o futuro e ver que ainda há cumprimentos que estas festas vão nos trazer, como as festas que hoje se iniciam. A festa das trombetas é muito interessante, porque era uma festa bem caracterizada. Todos deveriam ser reunidos. A trombeta iria tocar de uma forma diferente. E seriam anunciados os dias de grande temor e de grande exame para o povo de Deus. Aquele toque do chofar estava anunciando que viria o grande dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. Portanto, esse dia começa um período em que cada um vai se colocar diante de Yahvé para examinar o ano que passou, o que fez das oportunidades, o que fez da sua vida, e se preparar para mais uma vez receber o perdão dos seus pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, este dia de Yom Teruah, o toque do shofar, convocava o povo ao arrependimento. Num período de profundo arrependimento, porque tudo começa, queridos, com o arrependimento. Com uma revisão de vida, para que haja um recomeço. O som da trombeta frequentemente é usado nas Escrituras como símbolo da voz do próprio Deus. Por isso, nossa meditação, você pode ouvir o toque da trombeta. Equivale a dizer, você pode ouvir o grito de Yahvé. Você pode ouvir hoje a voz de Deus. E o que é que esse toque, que esta voz está anunciando? Em Êxodo, no capítulo 19, versos 18 e 19, quando o povo estava no Monte Sinai, lemos: o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois Yahvé tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O som da trombeta se confunde com a voz
poderosa. A voz de Yahvé é poderosa. E aquele som retinido de trombetas que fazia o Sinai tremer e fumegar, para proclamar que Yahvé estava falando. João também ouviu a voz do Senhor como voz de trombeta. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Portanto, falar da festa das trombetas é falar da voz de Yahvé que se levanta no meio do seu povo, fazendo uma convocação, um chamado. A trombeta apresenta o Filho do Homem vindo em glória para receber seu povo e ressuscitar os mortos. Em Mateus 24. Nós lemos nos versos 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, com grande canglor de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Hoje celebramos, comemoramos Rosh Hashanah, Yom Teruah, a festa das trombetas. Olhamos para a antiga celebração e entendemos que é uma verdade permanente. Deus chama seu povo a ouvir o toque da trombeta. Deus chama sua igreja a ouvir o toque da trombeta. Deus quer despertar o seu povo para um novo nível de comunicação para Ele. Ou com Ele, este é o sentido. Espírito Santo quer, como igreja, chamar-nos hoje a ouvir o som da sua voz, o toque da trombeta. A trombeta está dizendo: prepare-se, prepare-se. Cada Yom Teruah é um chamado à preparação. É um toque de despertar para se encontrar face a face com o Senhor. Este é o contexto no qual estamos entrando nesta hora, na festa das trombetas, no ano 5773 do calendário hebraico. O toque da trombeta, como um grito ao povo de Deus, é, antes de tudo, em primeiro lugar, um chamado a regozijar-nos. Um chamado a regozijar-nos. É um santo chamado a adorar, a gritar alegremente na presença de Yahvé, a gloriar-nos na presença do nosso Deus, do nosso Rei. O toque do shofar diz ao povo de Deus que se alegre em sua presença, que o louve, que o glorifique, que o adore, que proclame o seu nome. O toque do shofar é um prelúdio à adoração, é um chamado, primeiro, a regozijar-nos. 1 de Crônicas 13, 7 e 8. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus em um carroção novo conduzido por Uzá e Aiô. Davi e os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamboris, címbalos e trombetas. As trombetas
chamado para a alegria, chamado à celebração. Salmo 98, 6. Com trombetas, com cornetas e ao som da trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Salmo 89, 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Yahvé, e que anda na luz da tua presença. O povo que aclama, que exulta, que se alegra. A festa das trombetas era um tempo de poderoso louvor e adoração. O povo de Deus gritava, levantava as mãos. E ainda hoje, se você passar pelas sinagogas no mundo inteiro, você vai ver a grande celebração, as trombetas soando, o povo celebrando, o povo festejando, cantando. Historicamente, é acreditado que os Salmos 93 ao 100 foram escritos como canções para a festa das trombetas. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 100. Então acredita-se que desde o 93 até o 100 eram canções para se cantar nesta festa das trombetas. E você sabe que nestes salmos, quanto louvor, por exemplo, 93 diz: Yahvé reina, Ele está vestido de majestade. 94, Yahvé, o Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece, exalta teu juiz da terra. No 95, vinde, cantemos alegremente a Yahvé, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos diante dele com ações de graças, celebremos-lo com salmos de louvor. No 96, cantai a Yahvé um cântico novo, cantai a Yahvé todos os moradores da terra. 97, Yahvé reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. 98, cantai a Yahvé um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. 99, Yahvé reina, tremam os povos, ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. E termina dizendo: celebrai com júbilo a Yahvé todos os moradores da terra. Então hoje é um chamado a celebrar. O toque da trombeta chama o povo de Deus a exaltar. Levanta as suas mãos, faça alguma coisa, dê um grito, exalte ao Senhor, proclame a sua glória. É tempo de celebrar, é tempo de levantar as mãos, é tempo de dar gritos de alegria, é tempo de se ouvir o som festivo no meio do povo de Yahvé. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode imaginar a atmosfera, o chofar retumbando no meio da multidão, e cada pessoa, ao ouvir o toque do chofar, sentia no mais profundo do seu espírito que havia um chamado à vida, um chamado ao louvor, um chamado à celebração, um chamado à adoração, seguindo-se o longo toque de vitória. Aleluia, é assim que todos os toques são soados em Yom Teruah. Era o primeiro dia do 7º mês, festa das trombetas. Quando olhamos para o livro de Esdras, para o livro de Neemias, no capítulo 8 fala, verso 5, Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo. Era a festa das trombetas, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o
povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram a Yahvé com o rosto em terra. Era a festa das trombetas, e em meio a essa adoração, prosseguia a pregação da palavra, verso 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao todo o povo: este dia é consagrado a Yahvé vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E de repente faz-se ouvir a voz profética, com uma palavra de encorajamento no verso 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahvé é a vossa força. Esse é o espírito desta festa. A festa das trombetas é o dia quando nos prostramos para adorar a Deus. É o dia quando a voz de Deus fala através da sua palavra pregada e exposta. É o dia quando o povo de Deus chora e lamenta os seus pecados. Mas também é o dia em que o povo pode ouvir do perdão proclamado, e que a alegria de Yahvé é a sua força. Em segundo lugar, a festa das trombetas, com seu poderoso toque do chofar, é um chamado a levantar-nos. Diga: um chamado a levantar-nos. É não apenas um chamado ao regozijo, à celebração, mas é um chamado a que nos levantemos, a que nos posicionemos. Para quê? É um chamado para que acordemos do estado do sono espiritual e nos coloquemos de prontidão. Paulo, escrevendo aos Efésios, parafraseia Isaías 60, 1 e 2, que fala da gloriosa festa das trombetas 700 anos antes que Cristo viesse à terra. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória de Yahvé vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, escuridão os povos, mas sobre ti Yahvé virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Paulo diz que Cristo, é Ele quem nos desperta, é Ele quem nos levanta, Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A festa das trombetas ensina-nos hoje que devemos nos levantar para o elevado chamado de Yahvé. Ele nos chama a nos posicionarmos, a nos colocarmos de pé, de prontidão. Romanos 13:11 diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Sion Teruá fala do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor. Hoje Deus nos chama a nos levantarmos do sono espiritual, da letargia espiritual, do comodismo espiritual, para que nos posicionemos, porque a vinda do Senhor está próxima. O shofar também foi tocado quando a guerra era declarada sobre o inimigo perigoso. Assim o shofar que nós ouvimos em Rosh Hashanah também deve servir-nos de um grito para que entremos na batalha contra os nossos inimigos internos, as nossas próprias paixões e inclinações carnais. Que nos levantemos para guerrear contra esses inimigos internos que nos impedem de avançar, que nos impedem de temer a Yahvé e andar em santidade. Bem como lutar contra o próprio Satanás. O shofar também era tocado no ano do jubileu, anunciando a liberdade de todo tipo de escravidão. O shofar nos chama a sermos livres de toda a escravidão. Em Levítico, capítulo 25, verso 9. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O toque da trombeta na festa acorda-nos para levantar-nos também para o dia de Yahvé, que está às portas. Joel 2:1 diz: tocai a trombeta em Sião. Clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem, já está perto. Queridos, Jesus está às portas. Eu creio que este Yom Teruah de 2012 vem-nos num período em que tantos sinais da vinda do Senhor estão escancarados diante dos nossos olhos. Em Números capítulo 10, versos 8 e 9, os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a peleja contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo. Tim, 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 tim. E perante Yahvé vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. O chamado de Jesus é para que acordemos, para que nos levantemos e nos preparemos para a sua vinda. Jesus é o cumprimento da festa das trombetas. Jesus é aquele que nos chama a nos levantarmos. Levanta-te, levanta-te, igreja. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Levanta-te do teu sono, levanta-te do teu comodismo, levanta-te da tua frieza espiritual, levanta-te do teu pecado. Mas em terceiro lugar, o toque da trombeta é um chamado ao arrependimento. O tema de Rosh Hashanah é que, a despeito das fraquezas humanas, os portões do arrependimento estão sempre abertos à criação. Deus nos chama. É como se a cada ano viesse uma nova convocação. Quando eu olho para trás, reflito minhas quedas, fraquezas, fracassos. A porta está aberta para o arrependimento, para o perdão, para o recomeço. Na realidade, na nova aliança, temos provisão para perdão dos nossos pecados.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. John Hagee diz que o tema, com cada ritual e costume, os judeus são lembrados que Rosh Hashanah é um tempo de acordar-se e de examinar-se diante de Deus. O som da trombeta os alerta, como alerta a todos nós, para o fato de que cada ação tem uma consequência. E nós somos responsáveis por cada pensamento, palavra e feito. Que hoje reflitamos sobre o ano que passou. Onde falhamos? Onde caímos? O toque da trombeta nos chama a rever a vida, ao arrependimento. Em Zacarias capítulo 9, versos 14 e 15, Yahvé será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. Yahvé Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Yahvé dos exércitos amparará. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão com bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Ele virá, fazendo soar a trombeta. O toque do shofar em Yom Teruah chama o povo para preparar-se para Yom Kippur, o dia da expiação. O dia quando o povo ficará diante de Deus para se deparar com duas coisas: juízo e misericórdia. Nós não celebramos Yom Kippur como judeus, porque olhamos para aquele sacrifício único, cordeiro imolado de uma vez por todas. Mas a cada dia somos chamados a viver a realidade de que nele o pecado foi julgado. Nele, meu pecado já foi julgado, e dele brota a graça e a misericórdia. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Juízo e misericórdia se mesclam na expiação que nós temos provado por causa do Calvário. Aleluia, queridos. 1000 vezes aleluia. O cumprimento da festa das trombetas é Jesus. Isso é o chamado a nós. É urgente. É o chamado ao arrependimento, para que nos preparemos para a eternidade. Isaías nos fala no capítulo 58. Clama em alta voz. Não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Então ele compara a própria voz do Altíssimo à voz da trombeta, o som do shofar. A mensagem da festa das trombetas hoje é a mesma: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque a vinda do Senhor está próxima. Se naqueles dias Jesus andou por todas as aldeias e vilas, por toda a terra de Israel, proclamando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Hoje a voz do Espírito, através do toque do shofar, nesse dia de festa das trombetas, Ele está dizendo: arrependei-vos. O reino eterno, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo está às portas.
O tempo é urgente. Jesus chama todos os homens que se arrependam. Marcos 2,17 diz: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E queridos, nós devemos apressar-nos em chamar os pecadores ao arrependimento. Devemos usar todos os dias da nossa vida para chamar o povo. Nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Em 2 Coríntios 6, verso 2, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ainda há tempo. Ainda há tempo de arrependimento. Em quarto lugar, o toque da festa das trombetas é um chamado à redenção. É um chamado à redenção. Isaías viu em dias passados, pela inspiração do Espírito Santo, a vinda do dia de Yahvé, quando todo olho verá a Cristo. Naquele grande dia terrível, nossa redenção será consumada. Queridos, o dia de Yahvé é um dia de terror, mas também é um dia de redenção. É um dia de juízo, mas é um dia de consumação da nossa redenção. Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, viveram na presença do Senhor, será o dia da redenção. O toque do shofar hoje para nós deve trazer esse chamado à plena redenção. Isaías 18, verso 3 diz: vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Já foi Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, anunciando que a trombeta vai soar. Aquele grande final dia será anunciado com o toque da trombeta. E a festa das trombetas ensina-nos que, e leio 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Agora sim, é hora de fazer alarido. Ele descerá com alarido. Toque o seu shofar. Você não sabe tocar o shofar? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. Com esse aleluia. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, quando ao som da trombeta de Deus. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje é um chamado à nossa plena redenção. E o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos a verdade da última trombeta. Mateus 24, versos 29 a 31. E depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz.
as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Que esta festa das trombetas desperte em nós a alegria pela bendita esperança de que a trombeta soará e a nossa plena redenção terá chegado. Lucas 21, 27 e 28. E então viram o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, breve, muito breve, nós ouviremos este som da trombeta. A festa das trombetas virá para aqueles que amam a Deus, virá para aqueles que amam a aparição do Senhor Jesus, que aguardam a sua vinda. Brevemente, Ele anunciará julgamento aos seus inimigos e redenção ao seu povo. Ouça hoje a voz da trombeta, o que equivale a dizer: ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o toque da trombeta. E finalmente, quando nossa redenção vier, o shofar sinalizará o casamento da noiva, a igreja com o noivo, nesta festa das trombetas. Por isso, em quinto lugar, a festa das trombetas é um chamado ao relacionamento. É um chamado ao relacionamento. A história do casamento judeu ilustra e amplifica o grande amor que Jesus tem pela sua igreja. No casamento judeu, o primeiro passo é o noivado. É um compromisso longo. Maria e José eram noivos, estavam prometidos um ao outro dentro do costume judaico, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ao ser feito este contrato, tantas vezes já falei dele aqui, sobretudo em dias de ceia, o noivo partia para a casa do pai, por um período indeterminado. O que ia ele fazer? Preparar um lugar para a noiva. E ele só voltaria quando aquele lugar estivesse preparado. Se alguém perguntasse ao noivo: quando vai ser? Quando serão as bodas? Ele responderia: nenhum homem sabe, exceto meu pai. Porque o noivo não sabia o dia do seu casamento. Seu pai era aquele que determinaria se as preparações haviam se completado para que o filho pudesse viajar até a casa da noiva e trazê-la para as bodas. Quando vai ser o casamento? Nenhum homem sabe, exceto meu pai. Quando eu ministro sobre os ritos do casamento, vocês devem se lembrar quando Jesus disse: não beberei mais deste cálice. Por quê? Porque quando havia o contrato noivado, beber com outro significaria quebrar uma aliança. E neste dia de Teruá, quero trazer à memória o que Jesus disse: vou preparar-vos lugar e voltarei. E alguém pergunta:
quando, Jesus? Nenhum homem sabe, exceto meu Pai. Meu Pai determinará quando as preparações tiverem se completado, para que eu possa ver e buscar a minha noiva. Aleluia. Aleluia. Você vê, aqui está a razão pela qual Jesus fala em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava falando daquele grande dia, quando iria recobrar a sua noiva. E Onteruá é um chamado ao relacionamento da noiva com o noivo que está chegando. Isaías tinha profetizado a alegria do noivo quando ele ia buscar a sua noiva. Isaías 62, 5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quando o pai decidisse que o filho estava preparado para a sua noiva, ele liberava para a festa de casamento. E a sua vinda era anunciada com o toque do chofar. Eis o noivo. E alguém para tocar a trombeta, anunciando: eis o noivo. A festa das trombetas. Yom Teruah profetiza este dia, quando o pai verá seu filho para buscar a sua noiva, ao som da última trombeta. Eis o noivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51-53. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 e 7, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Em Apocalipse 21, 2-4, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu amado, minha amada, você pode ouvir hoje o toque da trombeta. Você pode hoje ouvir o chamado de Deus ao regozijo, à adoração. Você pode ouvir o chamado a levantar-se do sono, da indiferença, para lutar contra inimigos externos e internos, e se colocar de pé diante do Senhor na sua vinda. Você pode ouvir o chamado de Deus ao arrependimento, para que nos apresentemos limpos no dia da sua vinda. Você pode ouvir o chamado de Deus à plena redenção. Você pode ouvir o chamado ao relacionamento. Ele começa aqui. No momento em que viemos a Cristo, tornamo-nos a noiva, que pela obra do Espírito está sendo preparada para o dia das bodas. Toda a jornada da igreja na terra é um tempo em que o Espírito Santo está preparando esta noiva para entregá-la ao noivo em algum dia na festa das trombetas. Em que ano? Ninguém sabe, senão o Pai. Quando Yahvé, nosso Deus, determinar que tudo está preparado, que a noiva está pronta, a trombeta soará.
vive. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, vamos dar graças a Deus, vamos nos confraternizar no amor do Senhor, que esse seja um novo tempo na sua vida, um tempo de despertamento, de alegria, de renovo, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque você ouviu o toque da trombeta. Amém?